Nesta aula eu vou mostrar um exemplo prático mostrando como funciona o Model Binding na ASP.NET Core. Então nessa aula eu vou criar um projeto ASP.NET Core MVC, vou definir um model que vai ser uma classe cliente, vou criar um controlador que eu vou chamar de cliente controller e vou definir dois métodos index, um para o get e outro para o post. Depois eu vou definir duas views, uma index e uma exibir dados. E eu vou alterar a rota padrão, que ela sempre vem como home index, eu vou alterar para cliente index. Então eu vou ter duas views, a index e a exibir dados. O objetivo é mostrar que quando eu preencher um formulário com informações e eu postar, as informações aqui vão ser exibidas na view exibir dados e os dados que eu vou receber aqui vão vir via Model Bind. Tá? Então lembrando do conceito, eu vou ter um get e vou ter um post. Get eu vou obter o formulário vazio e post eu vou preencher e submeter as informações ao servidor. E aí como que vai funcionar? Quando a minha aplicação iniciar, o roteamento vai acionar a Action Index do controller cliente, vai me apresentar a view index vazia, eu vou preencher essa view e vou postar. Tá? Nesse momento, o método ActionIndex HTTPost vai receber o objeto cliente via Model Bind preenchido com as informações aqui do meu formulário e eu vou exibir na view exibir dados. Então essa view exibir dados ela vai ser uma view tipada, porque eu vou ter que definir aqui qual é o model, qual é o tipo que eu estou tratando para mim poder acessar as informações e exibir na view. Tá? Então vamos lá. Eu vou abrir o Visual Studio 2017. Lembrando que para você usar o Visual criar aplicações ASP.NET Core, você tem que usar a versão do Visual Studio 15.3, ponto 1, ponto 2, tá? Então vamos lá, eu vou dar Create New Project. Observe que eu estou linguagem C#, opção Web. E aqui eu tenho somente agora duas opções de template de projeto. ASP.NET Core Web Application. Tá? Eu vou definir aqui MVC Model Binding. É o nome que vai ser o nome da minha solução do meu projeto nessa pasta que eu vou armazenar. Aqui ele vai me apresentar as opções de projeto. Eu já estou usando o ASP.NET Core 2.0, o NetCore. Tenho a opção de projeto vazio, criar uma Web API, criar uma Web Application com as páginas Razor. E eu vou selecionar essa opção, que vai criar uma aplicação ASP.NET Core MVC com views e controladores. Eu tenho opções também para fazer integração com Angular, com React. Tá? Não vou usar autenticação, nem habilitar o suporte ao doc. Vou dar um OK. Aqui ele vai apresentar alguns erros na criação da solução, mas isso é devido ao meu ambiente aqui, que eu instalei uma versão preview do Visual Studio 2017. Tá? E isso afetou o meu ambiente, mas não está afetando nada aqui na nossa aplicação. Então vamos lá eu vou ter que remover isso depois, logo a seguir eu vou remover essa versão preview aqui para parar com esses erros. Então vamos lá na Solution Explorer. Está aqui a minha solução. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ele já criou a pasta Controller. Já tem até um controlador Home que eu não vou usar. Uma pasta Models com um model que eu também não vou usar. E uma pasta View com algumas views que eu não vou utilizar nada disso. Eu vou usar somente a estrutura. Poderia remover tudo isso, mas vou deixar assim. Então vamos definir o model. Selecionei a pasta Model, Project. Vou selecionar o meu modelo, um modelo de domínio, ou seja, são classes que representam os objetos do meu modelo de domínio. Se você estivesse criando um sistema para vendas, aqui você criaria as classes para cliente, pedidos, fornecedores, produtos. Então eu vou criar somente uma classe cliente porque o nosso modelo de domínio é bem simples. E aqui nessa classe eu vou definir apenas 3 propriedades, para não se complicar muito. Public int id, public string o nome do cliente,
e o e-mail do cliente. Tá? Então, o meu modelo de domínio já foi definido. Então, agora eu vou definir o meu controlador. Então, para definir o controlador no Visual Studio 2015, eu vou abrir aqui e para você visualizar, eu clico com o botão direito e vou colocar Add Controller. No primeiro momento, ele vai solicitar as dependências que eu quero usar. Então, eu vou adicionar os pacotes e referências mínimas para iniciar o scaffolding. Tá? Ele vai incluir algumas referências para me habilitar o uso do scaffold. Como a minha aplicação é muito simples, eu vou usar as dependências mínimas, eu vou clicar no Add. Aqui ele está preparando o meu visual, a minha solução para usar o scaffold. Aí ele vai me dar aqui, ó, listar um arquivo texto, eu posso apagar. Então essas mensagens que está dando aí, ó, não se preocupe que isso é devido ao meu ambiente aqui. Eu vou remover as versões que eu instalei aqui para eles pararem de darem essas mensagens. Então, ó, agora sim, agora eu vou criar o meu controller. Ó. Eu posso criar o controller clicando aqui, ó, Add Controller, ou se você preferir, vem aqui em Add New Item, né, Web, ASP.NET MVC Controller Class, tá vendo? Aqui ele dá um nome por padrão, eu vou usar essa opção aqui, ó. Então vamos lá, Add Controller. Aqui, ó, ele me abre a janela do scaffold. Aqui eu tenho as opções para criar um controller MVC vazio, um controller MVC com actions para ler e escrever, um controller MVC que ele já vai criar todas as views para mim usando o Entity Framework. Eu vou mostrar todas as opções no curso. E depois, se eu estiver criando uma Web API, eu vou criar um controller API vazio com actions para ler e escrever, com actions usando o Entity Framework. E também eu posso incluir dependências MVC. Então, eu vou selecionar vazio. Aqui ele já vai abrir uma janelinha para me informar o nome do controlador. Note que ele destaca só a palavra default, né? Que é o prefixo que define o nome do controlador, que eu vou chamar de cliente. Controller é o sufixo que é usado em todo o controlador MVC por convenção. Vou dar um Add e ele vai criar um controlador aqui na pasta Controller. Olha, ele já criou o controlador, né? Já posso trazer para cá, ó, o cliente controller está aqui. E ele já definiu aqui um método action. Note que ó, todo controlador herda de controller. E o método action index, que retorna uma action result e está retornando uma view. Mais avante eu vou definir outro método index. Por padrão, esse método aqui, ó, ele é um get. Então, eu posso colocar. Quando eu não coloco, por padrão, subentende-se que esse é um método action get. Tá? Então agora eu vou criar uma view, porque ela está retornando uma view e eu não tenho view ainda. Então para mim criar a view, deixa eu dar um build aqui na solution, ele vai dar aqueles errinhos chato aqui, ó. Mas então para mim criar a view eu posso fazer assim, ó. Eu posso vir aqui em views, né? Aí eu vou ter que criar uma pasta tal. Então a maneira mais assim recomendada, você clica na action para a qual você quer criar a sua view e seleciona Add View. Ele vai me abrir uma janela Add View onde ele já me sugere o nome da view. Aqui no meu caso vai ser a mesma. Aqui você pode alterar. Aqui ó, eu tenho alguns templates. Tá? Eu vou usar o template empty sem model, tá? Porque o meu formulário inicial vai ser um formulário muito simples, onde o usuário vai apenas informar o ID, o nome e o e-mail do cliente e vai clicar num botão. Vai ter só 3 labels, 3 inputs e um botão. Tá? Agora, se você precisar de uma view para criar, deletar, exibir detalhes, editar ou listar, você tem as opções aqui. Nesse caso, você vai ter que selecionar um model. Né? Note aqui, ele já me oferece a opção para mim selecionar o model cliente. Vamos supor que eu quisesse criar uma view para editar o meu cliente. Então, eu selecionaria o model aqui. Ele ia criar toda a minha view. Mais à frente eu vou mostrar, ele já ia usar os HTML helpers, no caso aqui as tag helpers. Né? Mas aqui para o nosso caso, eu não quero usar model nenhum. Então, note que ele me dá opções para mim usar o arquivo de layout padrão. Tá?
Então, se eu não informar nada aqui, ó, ele vai usar a página de layout definida aqui na pasta shared, né? Agora, se eu quiser usar uma outra página, eu seleciono aqui. Então, eu vou usar o padrão, vou dar um add aqui. Ele vai criar uma pasta aqui, ó, dentro da pasta view chamada cliente, que é o prefixo do meu controlador cliente controller, e dentro dessa pasta ele vai criar a view. Olha lá, ele criou a pasta cliente e a view index, tá? Tá aqui a minha view index. Ela tá vazia, não tem nada. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um formulário HTML, tá? Bem simples, tá? Como ele é um formulário HTML, eu vou usar a tag form, né? O input type. Então, para ganhar tempo aqui, eu vou copiar e colar, tá? Para não ter que ficar digitando no HTML. Então, não vou usar nada disso. Então, olha só como vai ser o meu formulário. Muito simples, tá vendo? Ó, um H1, isso aqui é HTML, tá? Então, estou usando a tag form, que é um do meu formulário. E aqui, ó, eu estou usando aqui, ó, eu estou usando o atributo action, onde eu informo o nome da URL para a qual o conteúdo do formulário será submetido. No meu caso, eu vou submeter esse formulário para action index do controlador cliente, tá? E o método que eu estou usando, aqui eu vou postar os dados, então tem que ser post. Aqui podia ser get, tá? Também, mas aqui no meu caso eu vou usar o post, que eu vou preencher e postar. E aqui eu tenho o ID, o input type text. Agora é importante, observe aqui o meu modelo de domínio. Olha o nome que eu dei para as propriedades, ID, nome e e-mail. E olha o nome com qual eu defini as propriedades, na qual eu vou informar os dados das informações do cliente. ID, nome, e-mail. Então, por convenção, se eu quiser que o model binding funcione, eu tenho que definir o nome aqui dessa propriedade name da tag input type text, tá? Ela tem que coincidir com os nomes que eu defini na propriedade do meu modelo de domínio. Ó, ID, nome e e-mail. Tá? Isso é muito importante. Depois eu vou mostrar que se alterar alguma coisa aqui, a informação ela não é recebida, não é passada via model binding. E aqui eu tenho um button input para submeter o formulário. Tá? Então, até o momento, o que eu tenho? O meu modelo, o meu controlador, tá? Com o método ActionIndex, que vai renderizar essa view. Então ele vai me apresentar esse formulário vazio. Então agora eu tenho que fazer uma coisa, ó. Antes de iniciar. Eu vou aqui, ó, na classe Startup, onde está definido o meu roteamento padrão, e aqui ele está falando que ele vai acionar o controlador Home, o método ActionIndex do controlador Home. Eu não quero isso. Eu quero que ele seja mapeado, a rota agora vai ser o método index do controlador cliente. Então ele vai acionar esse método, que vai retornar essa view, que vai me apresentar o formulário. Então vamos executar e ver o resultado. Até o momento, né? Ele vai levantar a aplicação, olha lá. Localhost abriu uma porta e agora ele vai apresentar o formulário index para mim. Que é um formulário muito simples, onde eu vou poder informar. Tá aqui, ó, ID, nome e e-mail. Tá? Então agora eu posso informar aqui os dados, né? Só que você vai ver que quando eu digitar aqui algumas informações, então vamos ver, ó, quando eu clicar no button, ele vai submeter. Submeter para onde? Ele vai dar um post para o método ActionIndex do controlador cliente. Tá? No momento eu só tenho um método index no controlador, que é o método index que trata o get. Tá? Então,
Se eu clicar aqui, olha, ele vai lá e me apresenta o formulário vazio de novo, porque ele não está tratando o post, ele está tratando o get. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir aqui na minha... Eu vou copiar e colar. No meu controlador, um outro método index. Só que esse aqui eu tenho que informar que ele vai tratar o post. Então, aqui eu sou obrigado a informar que é um HTTP post. Tá? E agora, quando eu postar os dados, eu vou estar enviando informações do quê? Do cliente. Então, eu vou falar para ele, olha, você vai estar recebendo informações do cliente. Eu vou ter que criar uma referência aqui à pasta modules, onde foi definida o meu modelo de domínio. Então, ó, agora eu tenho um método ActionIndex que está recebendo um objeto cliente que está vindo lá do meu model binding, que vai ser preenchido. E aqui, né, eu vou ter que criar uma view para exibir essas informações. Mas nós já podemos ver aqui, ó, isso funcionando. Só que eu vou criar a view aqui, tá? Então vamos lá. Então vou clicar com o botão direito aqui, como eu fiz nessa view, ó, eu vou dar o Add View. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, a view que eu vou criar, eu vou chamar ela de exibir dados. E agora, olha só, eu poderia... eu quero só exibir. Então eu poderia criar uma view para list, tá? E exibir a opção cliente. Tá? Ele vai criar uma view para mim que vai funcionar sem problema. Só que eu vou fazer o seguinte. Como essa é a primeira vez, eu vou mostrar, eu não vou usar nada, tá? Vou criar a view vazia e eu vou mostrar como criar ela usando o código Razor, tá? Mas o Scaffold ele faz isso automaticamente para você, tá? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Add View, né? Aqui eu vou chamar de exibir dados. Exibir dados. Então ele vai criar uma view chamada exibir dados, né? Vazia. Então ele vai criar dentro da pasta cliente aqui, tá? Exibir dados. Então nessa view, ela está aqui, ó, exibir dados vazia, tá? Então eu tenho duas views. Aqui é onde está o formulário e aqui é onde eu vou exibir. Então essa view aqui, ela vai ser diferente dessa aqui, porque aqui é um formulário onde eu vou preencher com dados. Aqui não, eu quero já exibir os dados que eu estou recebendo. Então eu tenho que tipar essa view. Então eu tenho que, vamos lembrar o conceito, eu tenho que criar uma view fortemente tipada, tá? Que lembra que quando nós vimos como passar informações do controller para view usando viewBag e viewData, que era uma forma de passar informações usando um mecanismo fracamente tipado. Agora eu estou usando o model bind, que eu tenho que criar uma view fortemente tipada. Para fazer isso, eu tenho que usar a diretiva model e definir o tipo com o qual eu vou trabalhar no início da view. Então, a view é fortemente tipada para o tipo que eu defini. Tá? Feito isso, eu vou poder usar a propriedade model, com M maiúsculo, na view, que vai ser do tipo que foi definido, para acessar as propriedades do modelo. Então, eu vou dar @model e acessar as propriedades. Tá? Esse é o mecanismo fortemente tipado para passar informações entre controller e views, que é o mais recomendado. Eu tenho acesso à IntelliSense, enquanto no viewBag e no viewData não tenho. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, é definir onde está o meu model. Então ele está lá, eu tenho que definir o nome da solução, né? Model binding. Na pasta models é o meu tipo cliente, tá?
Então, eu defini o tipo da minha view que ela vai tratar, que é o cliente. Aí, a seguir, eu vou lá, eu vou digitar aí, ó, dados do cliente. Aqui eu posso dar um HR. E aqui, ó, eu vou informar o ID. E aqui eu vou criar uma label no HTML, label for, né? Aqui eu vou exibir o ID. E aqui, ó, eu vou dar o @model.id. E agora eu vou copiar nome. Opa! Aqui vai ser o nome. Olha lá, ó. Eu acesso a propriedade, né? Que é uma view tipada. Então aqui, essa é a grande vantagem, né? Eu tenho acesso ao IntelliSense e isso ajuda muito. No ViewBag e ViewData eu não tenho e-mail. Pronto. Agora eu vou definir aqui um href, né, do HTML, e eu vou permitir que ele retorne para minha action index. Criei um link aqui, né? Vou criar um hr aqui. Opa. Então tá aqui, olha. Criei uma view fortemente tipada, onde, usando a diretiva model, defini qual é o tipo que eu vou tratar na minha view. E usando a propriedade model, aqui o arroba é para indicar que eu estou usando um código Razor. Ele vai tratar isso, né, do lado do servidor e exibindo as informações na view quando ela for renderizada. Então agora, o que vai acontecer? O meu model binding vai estar funcionando. Tá? Quando eu postar as informações, tá? Só está faltando fazer uma coisa. Quando eu não informo nada na view aqui, ó, ele vai tentar exibir essa view. Mas eu não quero isso, eu quero que ele retorne qual view? A exibir dados, né? Então eu vou passar para ele o seguinte, ó. Vou dar o nome da view que eu quero exibir, né? Que vai ser exibir dados. E aqui, ó, eu vou falar, ó, tá vendo a sobrecarga que eu tenho aqui? É um view result, eu informo o nome da view e o nome do meu model, que é cliente. Eu vou dar um breakpoint aqui e nós vamos executar. Então, ele vai me apresentar o formulário. Eu vou preencher aqui com algumas informações. Quando eu clicar no botão salvar, o formulário, né, index, vai dar um post para o meu controlador cliente, o método index. E lá no controlador, eu já tenho um método index preparado para receber o post. Então esse método aqui, ele não atende get, atende só post. Que vai receber um objeto cliente. Com todas as informações que eu digitei. Isso é o model binding. Então vamos lá. Ó, eu parei aqui. Olha lá. Ó. Macorati, ID 10, name Macorati. Então se eu continuar, faltou eu colocar aqui no exibir dados, né? Vamos colocar aqui um BR, né? Deixa eu salvar. Vamos dar um refresh aqui para ficar mais bonitinho. Olha lá. ID, nome, e-mail e o botão retornar, ó, olha aqui
na base do navegador. Ele vai retornar para o index, cliente index, que vai ser o get, ele me exibe o formulário novamente. Certo? Então, é assim que funciona o model bind. Agora, você quer ver uma coisa? Você quer ver como a convenção de nome é importante? Eu vou parar. Então, eu vou aqui no meu formulário e eu vou alterar aqui. Ó. Vamos supor que você digitou errado, você digitou name aqui. Ó. Tá? Então, agora, a propriedade do seu formulário está diferente do teu modelo de domínio. Ó. Aqui é nome e no teu formulário você está informando name. Tá? Vamos executar novamente. Vou informar aqui agora o ID, Macorati, e eu vou clicar em salvar. Ele parou. Olha lá o nome, null, veio como null. Por quê? Porque não está havendo correspondência entre os nomes lá das propriedades que você definiu no teu formulário com o nome das propriedades do modelo de domínio. Tá? Então essa é a convenção que ele usa por nome. Então se eu fizer assim, ele o nome vai estar vazio. Tá? Então agora só para concluir, aqui naturalmente essa abordagem é uma abordagem um tanto ingênua. Por quê? Porque aqui ó, eu não estou fazendo tratamento nenhum de erros. Né? Nós vamos ver mais adiante. Mas vamos supor que eu queira tratar erros aqui. Vou usar o ViewBag para isso. Então eu vou mostrar mais uma forma de como você usar o ViewBag. Então olha, vamos supor o que eu vou fazer aqui agora. Eu quero... E se o meu cliente vier como null? Vai dar erro aqui, né? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um if aqui, né? Então ó, eu vou usar cliente, aqui eu estou usando um novo recurso do C# 0 que me permite, esse interroga aí, se o cliente for null, ele não vai lançar exceção, tá? Então, se o ID do cliente for igual a 0 ou o nome do cliente foi igual a null, é uma validação de dados bem simples. Depois nós vamos ver uma forma melhor de fazer isso. Ou o e-mail do cliente foi igual a null, né? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou definir aqui uma ViewBag e eu vou chamar de erro. E eu vou falar assim, ó. Dados do cliente inválidos. E eu vou retornar para a view. Vou dar um return view. Tá? Se não, tá? se as minhas informações estiverem todas corretas, né? Aí eu exibo as informações. Então, agora o que está acontecendo? Nós vamos testar por um valor null aqui. Quando os dados forem válidos, eu estou retornando para a view, que é a minha view index. Então, na minha view index, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o ViewBag aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o razor, né? If ViewBag erro. Então, o ViewBag ele é dinâmico, né? Ele usa o recurso dynamic do C#. Então, agora eu vou verificar se ele for diferente de null, porque a primeira vez ele vai ser null, ele não existe, né? Então, eu não quero exibir nada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um HTML aqui e vou fazer assim, ó, @viewBag, vou exibir o erro. Então eu tenho que verificar, só posso exibir quando ele for diferente de null, porque inicialmente não existe esse erro, tá? Ele vai ser definido depois que eu postar o formulário. Depois que eu postar, se houver erro, ele vai me exibir, vai apresentar a view, só que ele vai apresentar a view index e vai exibir a mensagem. Correto? Então vamos ver isso funcionando.
Então, eu vou tentar clicar no botão salvar, vai haver erros, né? E ele vai exibir dados do cliente inválidos. Agora, deixa eu ver se eu voltei a propriedade. Vamos voltar name aqui para nome, senão ela vai ser null, né? Eu acho que vou ter que dar um refresh na página aqui. Vamos lá. Dados, Macorati e o e-mail. Agora eu tenho todas as informações. Ele exibe as informações na view tipada. Então é assim que funciona. Aqui eu tenho o href. É assim que funciona o model bind. Tá? Então na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os HTML helpers, né? Aqui no nosso exemplo, o formulário foi feito usando código HTML, ambos os formulários. Nós vamos ver que nós podemos usar os HTML helpers para nos ajudar a renderizar HTML. Então, até a próxima aula.